Bom, bom dia a todos e todas. É alegria enorme ver essa casa cheia. Nesse evento tão especial, a Fernanda Pazello, meses atrás, me procurou, dizendo, vamos fazer um simpósio Women in Tech e BDT? Falei, claro. Sobre o quê? Imposto de renda. Falei, imposto de renda? A gente só fala de reforma tributária. Será que alguém quer saber do imposto de renda? Então, mas vamos falar de alguma coisa diferente. Tá bom, vamos falar de alguma coisa diferente. A gente se reuniu, né, para alinhar a pauta do simpósio. Papo vai, papo vem, reforma tributária. E não à toa a casa está cheia, né? Acho que todo mundo está com sede, está ávido para entender, para estudar a emenda 132, os dois PLPs. E aí, então, nós decidimos fazer esse evento de dia todo de reforma tributária. Lembrando aqui essa nossa parceria IBDT Women in Tech, que já é de alguns anos, começou encabeçada pelo Bruno Feierstein, eu gosto de dizer isso. Ele se aproximou da Tatiane Piscitelli justamente para que a gente fizesse reuniões, encontros em que discutíssemos direito tributário, mas sempre levantando a importância da participação, da presença feminina nesses eventos. Então, já fizemos algumas mesas de debate, né, num formato semelhante às mesas tradicionais do BDT, que acontecem todas as quintas-feiras, e todas essas mesas foram um grande sucesso. E aí, daí que nasceu essa ideia da Fernanda de fazer um evento de dia todo, nosso primeiro simpósio, que seja o primeiro de muitos, para novamente estreitar essa nossa parceria, trazer mulheres de peso para tratar do tema, né? Quantas mulheres estão à frente do debate, à frente da Câmara, discutindo avidamente esses projetos de lei, né? Então, é importante ressaltar o trabalho que tem sido feito por grandes mulheres em torno disso. E aí, a Alina é uma dessas pessoas. Então, obrigada, Alina, por você estar aqui. Seu nome é um nome que sempre vem à nossa mente quando a gente fala de reforma tributária, né? E, claro, eu gosto sempre de falar que é um evento plural. Então, tem homens e mulheres, né? Não é um evento só de mulheres. Tem que ter todo mundo. Mas tem que ter a participação, sim, das mulheres que estão à frente da reforma tributária. Então, mais uma vez, obrigada pela presença de todo mundo e obrigada, Fernanda, por estreitar essa nossa parceria e me chamar para a gente conduzir esse evento. Olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com todos. E essa casa cheia presencialmente é muito legal, muito legal. Eu tenho feito realmente essa parceria com a Fabi, com o IBDT, mas saiba que a parceria ela vem, na verdade, de uma ideia de todas as fundadoras e todas as mulheres que participam do Women in Tech. O IBDT é uma academia para nós todos. Eu acho que é um lugar em que a gente tem a oportunidade de discutir direito tributário, de uma forma aprofundada e que traz mais esse viés acadêmico. E essa é a importância de hoje, embora a gente esteja falando de novo sobre reforma tributária, para que a gente traga esse assunto de uma forma mais acadêmica. E esse é o objetivo aqui com os meus palestrantes. E eu queria falar um pouquinho do Women in Tech. Então, as nossas fundadoras e todas que estão conosco, a Daniela Lara, que está aqui hoje, a Suzy Hoffman, a gente tem também a Raquel Preto, a Tatiane Piscitelli, que foi quem está sempre, né, nos eventos e está sempre falando sobre reforma tributária também. A gente tem também a Andréa Macito, a Maria Rita Ferragutti, que estará conosco também em algum desses eventos. Acho que eu estou esquecendo. A Catarina Rodrigues, a Renata Cubas, que também logo mais deve estar por aqui.
a Rê, que também está aqui. Então, todas nós, a gente vem sempre pensando nessa parceria com o IBDT. E por que tem dado certo? Porque, de um lado, a gente tem a Fabi, que eu queria agradecer muito em nome de todas do IT, porque todas as vezes que a gente chama ela para trazer alguma iniciativa nova, ela está sempre à disposição, e o IBDT sempre abre as portas para que a gente esteja aqui falando sobre direito tributário, mas mais do que isso, promovendo a equidade de gênero, porque é o que a gente busca nos nossos eventos, é trazer mais mulheres para que elas estejam aqui falando sobre direito tributário, e a gente já tem percebido que esse espaço ele está sendo conquistado pelas mulheres por sua competência, inteligência, entusiasmo. Então, eu acho que, na verdade, a gente também tem muito a se agradecer, porque a gente tem o que contribuir. Só bastava realmente a gente ter essas portas abertas, e eu agradeço muito o IBDT por nos dar esse espaço para que a gente possa tratar sobre direito tributário e inspirar todas as mulheres para que elas estejam aqui conosco nessa mesa. E é o que nós fizemos hoje. Trouxemos muitas mulheres e também muitos homens que vão nos ajudar nessa conversa. Eu tenho a honra, então, de mediar esse primeiro painel. O primeiro painel ele vai tratar sobre os princípios e os aspectos gerais do IBS e da CBS. E nós pedimos para que estivessem aqui conosco a Lina Santin, que, como todos, né, já sabem, ela está muito envolvida em todos os trabalhos do Congresso Nacional, né, seja antes, né, quando a gente estava tratando da emenda constitucional, e agora com a regulamentação dos dois PLs, né, tanto do IBS-CBS quanto do Comitê Gestor. Então, a Lina, ela, além de estar envolvida muito, ela é doutoranda e mestre em Direito Tributário, é pesquisadora coordenadora do NEF e diretora do MDA. Ela também é presidente da Comissão de Reforma Tributária do IASP, colaboradora do CECIF, advogada e sócia do Salluci Marangoni Advogados. Lina, é um prazer tê-la conosco. Saiba que todas as vezes que a gente pensa em você e faz o convite, você sempre nos responde rapidamente. Então, é um prazer mesmo tê-la conosco no Women in Tech, todas as vezes que a gente busca por sua companhia. Obrigada. Acho que eu vou apresentar todo mundo, tá bom, e daí obrigada, depois eu já passo. E, em segundo lugar, eu gostaria também, até já falando qual vai ser a ordem, que vamos começar com a Lina, falando dos princípios, depois nós teremos o nosso já muito conhecido Daniel Lória. Queria muito agradecer por sua presença aqui conosco. Saiba que a gente sabe da sua importância para todas essas discussões, tanto na proposta que foi aprovada da reforma, quanto também na regulamentação que nós temos. Ele é um protagonista da reforma, e eu agradeço muito por sempre estar aberto para aceitar os convites e estar sempre debatendo com a sociedade, com os especialistas, sobre a questão da reforma, que eu imagino que são muitas críticas. Tem os elogios, mas muitas críticas ainda, né? Bom, ele também é professor do INSPER, e eu acho que ele dispensa maiores apresentações. É uma pessoa muito importante, que a gente tem um enorme prazer de ter aqui conosco. E, por fim, a Ariane também Guimarães, que é sócia do Matos Filho, ela é da área tributária, também tem trabalhado muito com a reforma tributária, a gente tem visto muito ela falando nos eventos sobre reforma tributária. Ela é professora de Direito Tributário, vice-presidente do Comitê de Legislação da ANCHAM e doutora em Direito e Política Fiscal. É um prazer, Ariane. A Ariane também faz parte do Women in Tax. Ela tá ela tem um dos grupos, que é justamente o grupo que lida com essa questão governamental. Então, a Ariane está liderando esse grupo nosso dentro do Women in Tax. A gente tem buscado fazer algumas ramificações de grupos para que a gente possa lidar de uma forma mais específica em cada uma das áreas, corporativa, governamental, a questão efetivamente de equidade de gênero, eventos, artigos que a gente sempre publica. A gente tem uma coluna no Jota em que a gente faz as publicações dos artigos de mulheres tributaristas. Então, a gente tem se dividido para que a gente possa efetivamente ajudar as mulheres tributaristas a estarem nesses espaços tributários. Bom, agradeço a presença de todos. Nós vamos começar, então, agora o evento. Eu passo a palavra, então, para a Lina, que ela vai falar conosco um pouco sobre os princípios. Eu acho que, quando a gente pensa na questão dos princípios tributários, muitos já foram tratados de uma forma até exacerbada durante todo esse processo do nosso sistema tributário nacional. Então, a gente fala muito do princípio da legalidade,
da isonomia e retroatividade, anterioridade, são temas que estão sempre presentes, né, nos nossos debates tributários, justamente para que a gente entenda se está sendo feito da forma correta a tributação, mas agora a gente tem novos princípios que nós precisamos lidar, princípios que, na verdade, desde que se pensou em falar de reforma tributária, entendeu-se que eram princípios necessários, como o da simplicidade, da transparência, da justiça social, da justiça fiscal, da redução da regressividade, né, da questão da neutralidade fiscal. Então, são pontos que eram sempre muito tangenciados nas nossas discussões sobre tributação e que agora foram colocados na Emenda Constitucional 132 e precisam ser devidamente tratados na regulamentação, para que eles efetivamente façam parte desse novo sistema tributário do IBS e da CBS. Então, eu acho que a Lina está muito atenta a isso e ela vai nos trazer tanto a visão de cada um desses princípios, quando, Lina, será que eles realmente estão sendo colocados de uma forma concreta na regulamentação? Eu acho que é isso que a gente precisa se preocupar. Com certeza. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Fernanda. Eu sempre sinto uma honra enorme quando chega um convite do IT. Vocês são mulheres precursoras nesse movimento de protagonismo feminino, que eu admiro muito. Então, aqui agradeço às coordenadoras, todas as pessoas, as mulheres que fazem parte do IT, mas Fernanda, Fabiana, Suzy, Daniela, a Tati, que não está aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nessa casa, o IBDT, que é uma casa que eu também fico muito honrada quando sou convidada para participar de alguma aula, alguma disciplina, com o Léo, com o Ramon, enfim, professor Chueira, é sempre um prazer muito grande. Bom, falando de princípios, né, a gente teve uma discussão prévia quando a emenda constitucional, quando a PEC, na realidade, estava em elaboração, justamente para que esses princípios pautassem o texto. Então, eles foram antes muito discutidos dentro do Centro de Cidadania Fiscal, foram as diretrizes que fundamentaram todos os debates. Inclusive, muitas vezes, eles foram sopesados num trade-off. Então, quando discutíamos a questão da alíquota, se ela deveria ser uma alíquota única e uniforme, a simplicidade e a transparência sempre vinham em conjunto, até que, ao final, dentro, pelo menos, do Centro de Cidadania Fiscal, esses foram os princípios vencedores. Então, a simplicidade, a transparência, essa incidência neutra e isonômica sempre pautaram, e ali que a gente teve aquele texto inicial de que realmente não teríamos exceções, teria, né, um IVA slim. Com o processo legislativo e análise da emenda da PEC, a emenda constitucional ela sofreu alterações que fazem parte do processo democrático, é aquilo que se enquadra na realidade brasileira. Foram necessárias algumas concessões, até também por conta, não só de lobbies e desejos setoriais, mas especialmente pela alta alíquota que a gente tem. Eu acredito que, se nós tivéssemos uma dependência menor da arrecadação sobre essa base do consumo, se nossa alíquota estivesse mais próxima de outras praticadas por países em situações econômicas semelhantes como a nossa, talvez a gente não precisasse ter tantas exceções. O apelo da exceção para a saúde, para a educação, para o desporto e outros que são muito caros e também são direitos, e garantias fundamentais da Constituição, talvez pudessem ficar ali com aquela alíquota normal. Esse 60% vem justamente para trazer para alíquotas mais próximas daquilo que são praticadas pelos demais países. Mas esse é um problema que nós temos, que já existe hoje. Isso a reforma não está mexendo. É importante deixar isso claro. O que a reforma está fazendo é trazer transparência, é que a gente consiga ver a carga, já que hoje, sequer nós que somos especialistas tributaristas sabemos quanto a gente paga ao consumir diversos itens do nosso dia a dia, a roupa que a gente veste, a água que a gente toma e tudo mais, para que, após essa transparência, talvez a gente tenha uma consciência maior da carga tributária sobre o consumo, e aí sim a gente possa discutir, eventualmente, uma reforma e uma progressividade maior na renda, uma dependência menor do consumo.
Então, tudo isso sempre esteve muito ciente nesse debate inicial. Então, a ideia, de fato, era só substituir a arrecadação agora por outra racional. E aí que entra esses dois primeiros princípios, que acho que são essenciais para que a gente, de fato, tenha todos aqueles objetivos e essa intenção depois efetivada, né, que haja eficácia dentro desse novo modelo, que é a simplicidade e a transparência. A simplicidade, ela sempre foi vista como uma forma de desburocratizar o que a gente tem hoje, mas equiparando, que é um conceito que Stiglitz traz, equiparando o cumprimento das obrigações tributárias, né, as obrigações perante o ente público, com aquilo que a gente tem no âmbito privado. Então, a facilidade que nós temos para executar negócios no âmbito privado, ela tem que ser a mesma quando a gente está na relação com o poder público. Né? Por que tem que ser difícil, né, esse cumprimento das nossas obrigações tributárias, sejam as principais, sejam as acessórias? Então, a simplicidade, ela busca isso, ela busca tornar o mais fácil possível para o contribuinte recolher seus tributos. Afinal, o recolhimento, né, o tributo, é um imposto, né, tem toda uma resistência, muitas vezes, muito grande em países com enforcement maior ou menor, ou com um retorno maior ou menor do serviço. Isso vai variando, mas, ainda assim, quando você facilita essa relação, você tem, em geral, um retorno muito melhor da sociedade, um compliance muito maior também dos contribuintes. Então, a simplicidade, ela vem nesse sentido. A transparência, ela também caminha junto com o próprio nome do Centro de Cidadania Fiscal, que é trazer esse sentimento, é fixar o que significa uma cidadania fiscal no nosso país. E para que a gente comece a alimentar essa cidadania, para que a gente torne os nossos cidadãos comuns conscientes da carga tributária, né, que cada um contribui, que cada um paga, você precisa de transparência. Então, quando a gente vai estudar esse fenômeno, né, que vem aí nas últimas décadas, de a própria sociedade entendendo a importância e se revoltando, inclusive, contra corporações que praticam tipos de planejamentos que proíbem ou que tornam, né, praticamente impossível a arrecadação dentro daqueles países em que elas operam, você vê a importância e o quanto isso também está relacionado com o próprio amadurecimento da democracia no nosso país. Né? Quando o sentimento de cidadania, quando você se sente um cidadão detentor de direitos, isso tem um poder muito grande, né? Seja no momento do voto, seja no momento de cobrar, né, o retorno do poder público. E isso se dá, sem dúvida, ao primeiro momento, através dessa consciência a respeito do seu papel de recolhedor de impostos. O professor Tércio, ele cita o quanto isso é forte em alguns países em que a pessoa, ela se sente cidadã por ser um taxpayer. Né? I have my rights. I am a taxpayer. Então, o fato de eu pagar tributo faz com que eu me sinta detentor de direitos. E isso parece que não é muito fixado, especialmente na classe mais simples da população brasileira, que está na faixa de isenção do imposto de renda. Então, ela não vê o que paga, né? Ela se sente, né, tem uma isenção e, ao mesmo tempo, ali no supermercado, ela não consegue ver que metade da renda dela ali está sendo, né, destinada ao pagamento de tributos. Então, é praticamente como se o Estado estivesse fazendo um favor para ela, né, ao dar a saúde de graça, a educação de graça. Isso justificaria, inclusive, uma má qualidade, né, já que ela não paga por aquilo. Então, isso é muito importante, né, no aspecto da cidadania fiscal. Isso está atrelado, sem dúvida alguma, ao amadurecimento da nossa democracia. Essa transparência traz uma possibilidade maior de compliance, um compliance horizontal, um compliance vertical, então, entre contribuintes e fiscos, entre os próprios fiscos, né, as autoridades administrativas, né, utilizando, né, uma denominação mais correta. Hoje, a gente tem um sistema de concessão de benefícios fiscais que não é transparente, que causa um problema muito sério concorrencial, e que eu não tenho como combater.
né? Porque eu tenho, enfim, regras regionais e regimes especiais que não têm a publicidade necessária. Esse cenário mudou um pouco após a Lei Complementar 160, mas ainda assim a gente traz muitas mazelas dessa época anterior aí à convalidação dos benefícios fiscais. Então, quando se pensa nessa incidência isonômica e nessa ausência de exceções, ou que as eventuais exceções já constantes da emenda constitucional, né, da Constituição, sejam uniformes para todo o território nacional, né, e todos aqueles setores que foram contemplados, isso ajuda, sem dúvida alguma, na transparência. A questão do que eu comentei desse movimento recente, a gente viu acontecer com Starbucks, com as grandes empresas de tecnologia, né, Google, Meta, em que houve aquele processo do name and shaming, né, em que houve até um boicote por parte da população. Como assim? Eu pago meu tributo, né, eu contribuo como cidadão. Por que essa empresa está destinando todos os seus lucros para um paraíso, para um offshore, e não está contribuindo aqui para a nossa sociedade, né? Então, isso também é muito importante em geral. Esse tax shaming, ele tem um efeito, né? Ele tem um efeito, e você precisa de uma população informada e conscientizada, né, a respeito da carga tributária. E aí, lá no artigo 156A, a gente tem alguns incisos que trazem ou que normatizam, né, buscam atender esse princípio da transparência e da simplicidade, que são a legislação uniforme, única, as regras válidas para todo o território nacional, mas, ainda assim, a gente sabe que vai ser o projeto de lei complementar hoje que vai implementar, que, de fato, vai trazer ou não essa simplicidade, essa transparência prometida. A simplicidade tem sido muito batida, né? Muito se fala, poxa, que simplicidade é essa com um projeto de 500 páginas, 300 páginas, 500 artigos, né? E aí, a gente, é claro, um sistema tributário, para ele ser simples, né, a gente estaria que está ali talvez outro país, outro momento, né? Realmente precisa ser analisado o que se quer dizer com essa simplicidade, né? Eu diria que o correto seria a simplificação. Simples nunca vai ser, mas você conseguir retirar a complexidade desnecessária que nós temos hoje atende essa busca por simplicidade, né? Então, embora seja um projeto longo, grande, complexo, que exige conhecimento, porque tem um monte de setores envolvidos, a gente está eliminando 27 regulamentos de ICMS, um monte de ISS, PIS/COFINS, regras. Então, aqui que está a simplificação. Não necessariamente dá para dizer que é simples, né, mas há uma simplificação, né, há um abandono de uma complexidade desnecessária. Aí, partindo para a questão da justiça tributária, a gente tem fato, né? Sabemos que a tributação sobre o consumo é uma tributação regressiva por si. Então, a preocupação, e não é de hoje, do legislador, sempre foi tentar atenuar esses efeitos regressivos, e até hoje nós utilizamos no Brasil o conceito da seletividade, né? Então, aquilo que é mais essencial, né, através do IPI, obrigatoriamente, do ICMS, com essa prerrogativa, tem alíquotas diminuídas, e aquilo que é menos essencial, ou fútil, ou, enfim, supérfluo, as alíquotas majoradas. Então, essa sempre foi a lógica do nosso sistema tributário, e que, do ponto de vista conceitual, é até bonito, né? Mas, na prática, a gente vê que não se opera, né? A gente olha a tabela TIP e vê que não tem racionalidade nenhuma ali na aplicação do conceito da essencialidade, ou tem muito pouco.
Tanto é que, recentemente, tivemos a própria, né, energia elétrica, que tinha, né, esse adicional, tinha alíquota maior do ICMS. Não, gente, isso é essencial, não pode, né, tributar com essas alíquotas majoradas. Então, veja que, né, após anos e anos e anos da aplicação desse conceito, ainda assim, a gente aplicava de uma forma totalmente errônea com relação a itens todos essenciais. Então, o que tem se estudado e nos últimos anos, né, a doutrina econômica e a prática também, a experiência empírica tem demonstrado que, do ponto de vista econômico, é mais eficiente, e aqui a gente tem um trade-off, que você pegue ou dê prioridade para a simplicidade e tribute todos iguais, já que tudo que se traz com essa distinção de alíquota é complexo e não é benéfico para o sistema. Então, você prioriza a simplicidade, tributando todos iguais, e você atende à questão da atenuação dos efeitos regressivos através da devolução para as pessoas de baixa renda. E aqui entra aquele conceito de isenção personalizada, que é o que trouxe o cashback para o nosso sistema. De toda forma, né, a ideia original da PEC 45 era trabalhar exclusivamente com a isenção personalizada, mas a emenda que foi aprovada trouxe um sistema híbrido, né, trouxe as duas coisas. Então, trouxe a cesta básica, trouxe a redução de alíquota para aqueles itens considerados essenciais, exemplo de saúde, educação, medicamentos, e também trouxe o cashback. Aqui a gente talvez tenha um enfraquecimento do cashback com a própria a lista aí da cesta básica. Teve toda uma discussão que vocês viram a respeito da carne, que, enfim, ali a gente viu a força realmente do agro, não independente do mérito, aqui do ponto de vista técnico, a gente sabe que a isenção da carne na cesta básica, ela pode não representar a redução de preço, isso há estudos empíricos que demonstram, não necessariamente ela vai para o bolso do consumidor, ela pode maximizar o lucro, né, na cadeia, e não necessariamente ela vai atender os interesses da baixa renda, que é quem a cesta básica deveria se preocupar, né? Então, enfim, nós tivemos essa discussão, que é uma coisa. Uma outra discussão que eu gosto de falar e tenho lembrado é a questão da saúde menstrual, né, da pobreza menstrual. Aqui, não, é mais eficiente economicamente devolver. Mas aqui a gente tem uma razão de política de saúde, de política de educação, assim, tem outros interesses do Estado que justificam o gasto. Né? Então, sopesar todas essas questões também para entender aquilo que pode entrar ou não dentro de uma exceção, sem que perca do ponto de vista técnico e sem que isso traga complexidade também para o sistema. Então, entrou a questão da justiça tributária e a atenuação dos efeitos regressivos, que, a meu ver, né, o sistema do cashback e da isenção personalizada atendem. Só uma consideração a respeito da isenção personalizada. O que ela significa, tal cashback? Até hoje, quando a gente tem a isenção sobre o item, na realidade, a gente está dando uma isenção para toda a sociedade, para quem é rico, para quem é milionário e para quem não tem recurso algum. E isso custa muito caro, né? Porque você dá um benefício, muitas vezes, para quem não precisa. Quando você dá isenção personalizada, o item ele vai ser cobrado igual para todo mundo e só realmente a pessoa que tem que é o beneficiário desse programa é que vai receber de volta e que vai ser, ou que vai deixar de pagar, depende do modelo que a gente adotar. Já acelerando aqui por conta do meu tempo, a gente também tem o princípio da cooperação. Esse princípio ele já constava da Constituição, a gente já tem o ideal de um federalismo cooperativo desde a Constituição de 88 e várias formas de cooperação entre os entes, de competências compartilhadas e afins, mas agora ele está dentro do sistema tributário. E o que eu acredito, né, que ele poderia ter sido mais bem explorado no PLP 68? A gente procura a palavra cooperação e ela não vem.
né? E a gente esperava que realmente ele tivesse ali mais efetividade e talvez então vamos para o 108, né? Talvez então por ser o comitê gestor e talvez é ali que vai acontecer maior essa cooperação entre as secretarias de Fazenda e entre Fazenda e Receita Federal, mas também tenho alguma dúvida se de fato a gente está conseguindo implementar, né, de novo, essa cooperação. Vejo que é essencial, somos um país federado, vamos ter um IVA dual. Acho que para que, de fato, a gente tenha uma simplificação e tenha também uma relação benéfica entre contribuinte e as autoridades fiscais, essa cooperação ela é extremamente necessária, seja no processo administrativo, na fiscalização, na troca de informações. Então, eu ainda espero que a gente consiga efetivamente implementar um federalismo mais cooperativista no Brasil, como já era previsto antes. E aqui, já caminhando por fim, a gente tem a defesa ao meio ambiente. O Brasil está extremamente atrasado, embora seja signatário do Acordo de Paris, com a implementação dessas normas para que a gente atenda às normas e os parâmetros de redução de emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente não regulamentou ainda o mercado de carbono, é um projeto que foi aprovado na Câmara, está parado no Senado. A gente tem o PATEM, que é um projeto de aceleração da transição energética, que também foi aprovado na Câmara e está parado no Senado. Recentemente, aprovamos o Mover para o setor automobilístico, mas ainda não tem um plano de Estado muito claro, né, ou pelo menos aprovado. Mas é uma preocupação muito grande, né? A gente, enfim, aconteceu a COP no fim do ano, teremos ainda outros eventos que tratam a esse respeito. A preocupação é mundial com relação às mudanças climáticas. O meio ambiente aparece já inúmeras vezes na Constituição atual. A gente tem um artigo próprio já de defesa, então não tem muita novidade com relação a ele ali. Só que, pela primeira vez, ele está atrelado ao sistema tributário. E aí eu vejo uma oportunidade maravilhosa e me pergunto por que o imposto seletivo não é logo um carbon tax. Né? Já que temos ali o princípio, temos o excise tax, por que a gente já não tem, né, já não estamos discutindo, avançando nessa discussão com relação a um carbon tax no país? Acho essencial, né, vejo que a Câmara dos Deputados está atenta, mas não me parece que há ainda um clima político para que, de fato, a gente efetive, para que a gente, né, traga essa questão. Um outro exemplo são os próprios defensivos agrícolas, né? São os agrotóxicos. Como eles entraram como insumos agropecuários e, portanto, sujeitos à redução da alíquota de 60%, eles têm essa trava, tudo que tem redução é essencial, não pode estar no seletivo. Então, também não conseguimos aí discutir, do ponto de vista ambiental, a importância de se tributar para que haja uma mudança aí no tipo de cultura que a gente tem no nosso país. E vou falar rapidamente do último, que esse vocês já conhecem bastante e que vai ser falado nas próximas mesas na questão da não cumulatividade, que é a neutralidade. A neutralidade, tem muita gente que às vezes confunde, ela não se aplica ao IS, é o oposto, né? O IS é um imposto que tem o objetivo de induzir, de justamente onerar determinados itens, o consumo, o custo, para que isso impacte de alguma forma, talvez, na redução do consumo daquele item. Então, ele não é neutro. O IBS e a CBS, sim. E essa neutralidade está lá no 156A, é aplicado IBS e CBS. Ele também não é do sistema tributário como um todo. Tá? E aí a gente tem essa preocupação justamente porque é um sistema tributário eficiente, ele tem que ser neutro, ele tem que não interferir nas decisões de investimento e nas decisões de consumo. Né? Ele tem que incidir de uma forma num platô só sobre o valor agregado, sem que isso traga qualquer indução ou alocação de recursos e distorções alocativas na economia. Então, como deu meu tempo, eu paro, fico aqui à disposição para os debates posteriores. Obrigada.
Obrigada, Lina. Você conseguiu colocar todos os novos princípios que nós temos com relação a esse sistema tributário. E quando eu penso nesses princípios sendo aplicados a essa reforma tributária, a gente nunca pode esquecer o porquê que houve essa necessidade da gente buscar essa racionalidade, simplificação, reduzir a complexidade, é porque a gente quer que a gente tenha uma possibilidade de um crescimento acelerado do nosso PIB, para que a tributação ela não seja, que ela não impacte tanto o custo Brasil, né? E além disso, a gente quer que haja uma redução dos custos, tanto os burocráticos com relação às obrigações acessórias, quanto os custos que nós temos com o nosso contencioso. Então, acho que a ideia de se trazer esses princípios, de colocá-los na prática, é para que efetivamente a gente possa cumprir com esses objetivos que são mais pragmáticos, mas que justamente visam o maior desenvolvimento do nosso país. Então, a gente realmente tem que estar de mãos dadas com o fisco, dentro dessa ideia de cooperação, e daí a necessidade da gente pensar e mudar um pouco os nossos paradigmas, a forma como a gente vê a tributação, especialmente essa tributação sobre o consumo. E eu só queria também lembrar que quem está conosco no IT é a Maria Angélica dos Santos, a Fabiana Tomé e a Pilar Coutinho. Elas também fazem parte do comitê executivo, eu não havia falado o nome delas. E eu queria agradecer também a Mariana de Léo, que ela também nos ajudou muito na organização desse evento. Agradeço muito, viu, Mariana? E agora eu passo a palavra para o Daniel Lória. Ele vai trazer as características gerais do IBS e da CBS. E embora toda vez a gente fale, a gente tem que esquecer o passado e pensar que são novos tributos. Realmente, são novos tributos, é uma base ampla, é uma ideia de princípio do destino, porque a tributação vai se dar no destino, é uma ideia de não cumulatividade, que vai ser falada no nosso próximo painel, porque tem muitas coisas a se falar sobre não cumulatividade, é uma ideia de alíquota uniforme. Então, ainda que a gente tenha alguns itens que estarão fora, a gente precisa pensar que a tributação ela tem que atingir todas as rendas, as receitas, e de uma forma uniforme, que não é o que acontece hoje, quando a gente pensa no comércio separado do serviço e várias atividades que nem são tributadas. Então, o IBS e a CBS, ela tem esse objetivo também. Então, eu acho que é importante que a gente olhe como dois tributos novos, mas não esqueça que a gente tem que sempre pensando como as coisas foram acontecendo ao longo do tempo, para que a gente não tenha os mesmos problemas que a gente já tem hoje, por exemplo, com relação a conflito de competências, né, com relação a como se olhar para o destino, o que será tributado, quem será o contribuinte, porque a gente vê muitas vezes na regulamentação que ainda tem uma amplitude ali na forma como é tratado. Porque como são elementos novos, a gente precisa talvez de mais definições para que não tenhamos novos contenciosos. Daniel, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço muito o convite do Women in Tax de estar aqui com vocês hoje. Antes de mais nada, bom dia, né, a todas e todos. Ainda não tinha comentado aqui. É um prazer enorme estar numa mesa predominantemente feminina. Quantas vezes eu estou em mesas masculinas e ninguém estranha nada, né? E aí a gente está numa mesa feminina e... Opa, gente, o que está acontecendo aqui, né, gente? Estão lacrando, gênero, meu Deus! E, assim, a nossa realidade em Brasília, né, Rony, é predominantemente masculina, 90% masculina. Na nossa equipe também, fazendo uma autocrítica, tínhamos a Camila, brilhante, que acabou de sair. Então, todos os diretores são homens agora. Então, isso faz parte realmente da realidade do nosso país, da realidade do nosso direito tributário, e é um enorme prazer estar aqui contribuindo com esse processo, né? Dentro desse processo legislativo, uma coisa que eu destaco é que o PLP 68 está em evolução ainda, né? Então, aqui, antes da nossa conversa, estavam perguntando, vai acontecer alguma coisa até setembro, como é que vai ser e tal. A nossa previsão é uma votação no Senado em novembro, tá? Após as eleições. Na realidade, a intenção sempre foi essa. Havia uma urgência no PLP que foi retirada, né? Será retirada, na verdade, o ministro anunciou, então me sinto à vontade de falar, né? Será retirada. E o combinado com o Senado, em termos de cronograma, a votação em novembro, assim como ocorreu ano passado com a emenda constitucional, devolutiva para a Câmara, uma votação na Câmara em dezembro. O que contribui para esse cronograma também são as eleições presidenciais na Câmara e no Senado em fevereiro. Então,
gente está confiante de que vai conseguir alcançar esse objetivo e ter as 2 leis complementares aprovadas esse ano. Tá? No Senado, o senador Eduardo Braga, ele é uma pessoa bastante técnica, bastante contributiva e tem vontade de aperfeiçoar o texto. Então, quando eu falo que é um processo em evolução, muito provavelmente ele nos dará espaço, estamos dialogando com ele, né, de ter um ponto de contato para ajustes técnicos, de um lado, redacionais, que eu acho que é onde ambientes como esse contribuem muito, né? Então, ajustes técnicos redacionais certamente terão espaço no Senado, né? Eu vou até, na minha condição pessoal, falar um ou outro aqui que eu acho que caberia. Tá? E ajustes de mérito, vai ter uma interface específica de ajuste de mérito, incluindo temas de Zona Franca de Manaus, é claro, né? Porque é um tema de bastante atenção política. Tá? Então, eu acho importante a gente ter isso em mente. Tá? No curto prazo, até o final desse ano, temos 4 meses pela frente. Além disso, uma coisa que eu já quero começar a sensibilizar as pessoas, né, que eu acho que nós todos na Secretaria temos essa intenção, a nossa Secretaria é uma Secretaria extraordinária, temporária. Né? Por outro lado, a reforma tributária, que é o produto, é para sempre, ou deveria ser. Então, a gente tem que começar a pensar também, como academia e como brasileiros, o que a gente pode fazer pós a aprovação das leis complementares para assegurar a perenidade da reforma tributária. A gente não sabe quem vai ser eleito em 2026, né? O que pode acontecer, o que pode mudar. Então, é importante que a gente blinde a reforma tributária de mudanças políticas e que nós, todos aqui que participamos desse processo, também contribuamos com a manutenção técnica do texto, quando ele for regulamentado, quando ele for interpretado no seu contencioso. Esse processo hermenêutico interpretativo que começa agora, ele é muito importante para assegurar que os princípios sejam observados, né, que a integridade do texto seja mantida, que a cooperação seja verificada na prática. Eu vou dar um exemplo, e é um exemplo que a gente já falou em público, dessa semana, que me assustou um pouco, o Fundo de Desenvolvimento Regional. Né? Os estados acabaram de colocar no texto do Senado que eles podem antecipar recursos do fundo para pagar a dívida do estado. Então, assim, algo que foi criado para fomentar política pública e em nível regional, né, em substituição à concessão de benefício fiscal, poderá ser usado para antecipar a dívida numa operação de securitização. Então, assim, esse tipo de medida é preocupante para quem está desenvolvendo a reforma tributária e me sinto à vontade para falar isso porque essa foi a nossa posição quando um ou outro estado tinha trazido isso para nós por meio do Concefaz, né, falamos isso para eles abertamente, então me sinto totalmente à vontade para falar sobre isso com transparência. E um exemplo concreto dessa semana no Senado, que realmente acho que a gente precisa ter um olhar atento a isso nos próximos anos, independentemente do chapéu que cada um tiver, né, como academia, como operadores do direito tributário, como conhecedores do tema. Em relação aos princípios, que a Lina muito bem descreveu, a gente discutiu muito na elaboração desse texto se valeria a pena a gente acrescentar no texto da lei complementar textualmente os princípios. Não é comum, a gente não tem uma definição do princípio da legalidade em nenhuma lei complementar, do princípio da segurança jurídica, a gente não tem isso. No texto do PLP 68, a gente definiu tão somente o princípio da neutralidade, que curiosamente não está na Emenda Constitucional 132. Né? Por que a gente fez isso? Uma preocupação nossa que a gente começou a ver que o princípio da neutralidade, que a gente falava muito, estava sendo mal interpretado no sentido de manutenção de carga tributária. Puxa, gente, o pessoal vai se apropriar desse princípio para falar que qualquer coisa que aumente a carga tributária é inconstitucional, é ilegal, não sei o quê. Então, vamos trazer aqui o mínimo, o conteúdo mínimo. Então, é um conteúdo mínimo do princípio da neutralidade, que está no artigo 2º do PLP 68. E é um conteúdo mínimo e também bastante... É quase que uma intenção do legislador, quase que um princípio dirigido ao próprio legislador, né, pelo qual o IBS e a CBS devem evitar distorcer. Não quer dizer que vão evitar. Né? Devem buscar evitar. Aliás, na redação, nas versões anteriores, devem buscar evitar distorcer, devem, sabe, não distorcer. Não, é intencional, mas não é assim, mas tem as próprias exceções da Constituição, tem as próprias exceções da lei complementar. Né? O princípio da neutralidade ele é dirigido ao legislador e é dirigido ao intérprete. E também tem esse duplo, tem várias dimensões, né? Mas tem uma dimensão da perspectiva do adquirente, que deve evitar distorcer as decisões de consumo,
porque é um tema que se correlaciona à alíquota e à isonomia, mas que a própria lei complementar e emenda tem várias exceções, né? E tem, eu acho que esse, com menos exceções, ou eventualmente sem exceções, que deve evitar a distorcer o funcionamento da atividade produtiva, da atividade econômica, que está muito ligada à não cumulatividade. Então, hoje em dia, se eu quero terceirizar um pedaço da minha atividade, eu vou pagar, muito provavelmente, um pênalti tributário para isso, né? Então, eu quero terceirizar a limpeza. Vai ter um ISS que você não vai se creditar, vai ter um resíduo tributário na terceirização da limpeza aqui do IBDT, né? Quero terceirizar a portaria, a mesma coisa. Quero terceirizar um pedaço da minha atividade produtiva. Você sempre tem uma penalidade tributária nessa terceirização. Quando a gente traz para dentro do sistema não como uma atividade ampla e a neutralidade dentro da organização da atividade econômica, o que a gente está dizendo organize-se como for mais eficiente para você, empresário. Quer terceirizar a limpeza, terceirize. Quer terceirizar o jurídico, terceirize, né? Quer quarteirizar alguma coisa, quarteirize. A tributação, no final, vai ser sempre a mesma. Tanto faz se é uma etapa, 2 etapas, 3 etapas e assim por diante. E, de novo, essa redação foi e voltou muitas vezes, mas eu gostei do jeito que ela ficou no final aqui. A gente achou que ficou razoável, assim, direcionalmente, né? Todo mundo entende o que quer dizer. Enfim. Dando continuidade aqui no PLP 68, eu acho que o próximo ponto de atenção importante que eu quero trazer para vocês é a base ampla. O IVA sempre foi um IVA de base ampla, sempre foi desenhado dessa forma no CECIF, né, pelos colegas. Isso quer dizer que ele alcança basicamente todas as operações com conteúdo econômico, né? Então, se eu vendo um carro, eu alcanço; se eu licencio o carro, eu alcanço; se eu alugo o carro, eu alcanço, né? Se eu faço o leasing do carro, eu alcanço. Então, todas as operações com conteúdo econômico, elas são alcançadas. O que é talvez a maior diferença, né, em relação ao ICMS e ISS, com bases fragmentadas e com bastante coisa fora do campo de incidência. Eu diria que isso é muito positivo do ponto de vista do funcionamento do sistema, de eficiência arrecadatória, de isonomia também, e necessário para assegurar a própria não cumulatividade. Você tem que estar tributando tudo na entrada, descreditando de tudo, tributando tudo na saída, menos os créditos. Então, a base ampla caminha lado a lado. Dentro da base ampla, de novo, aquela história de versões e versões e versões e versões e versões. Um belo dia a gente, né, Rony, conversando, ela falou: por que a gente não coloca um artigo lá com algumas definições? Define bem, né? Que a gente toda vez que falava em bem, falava bem material, inclusive direitos. Vamos definir bem de uma vez, define bem. Aí vai ficar operação. A emenda constitucional falou em incidência sobre operações. Não falou em onerosidade, não falou em fornecimento, falou em operações. Como é que a gente vai fazer? Vamos definir operações? Aí tentamos várias vezes definir operações, então não sei o que, e criamos uma definição de fornecimento, né, que entrou aqui também no artigo 3º. Na verdade, são mais que definições, né? É a própria materialidade do tributo. Depois o tema do fornecedor. Poxa, e SCP, que normalmente não tem regra, consórcio não tem regra, como é que a gente faz? E fundo de investimento, que é um dos meus xodóis acadêmicos, né, e profissionais. Vamos colocar como fornecedor, define fornecedor, né? Então, pessoa física, até pessoa física, mas coloca por último, para eu chamar muita atenção, então, não pegar muito mal, entendeu? E aí a gente vai evoluindo no texto. E aí a gente foi vendo o que a gente colocava ali, né? Adquirente, a mesma coisa. Quem que é o adquirente? É quem paga o preço? Não, mas espera, tem que pagar em nome próprio, não pode estar pagando em nome terceiro, né? E quando não paga em dinheiro, quando é outra forma de contraprestação, aí discutimos um pouquinho o conceito de pagamento do Código Civil versus o conceito de pagamento de direito tributário, a mesma palavra, são conceitos completamente diferentes. A gente poderia até se limitar a falar em pagamento. A gente falou: putz, mas será que aí, né? O que o Schwerer vai pensar, né? Ele vai escrever pagamento. Aí será que ele vai falar que uma permuta está fora da incidência? Não sei, né? Schwerer é brincadeira, né, Schwerer? Só para puxar o saco. Então vamos colocar contraprestação. Colocamos pagamento ou qualquer outra forma de contraprestação. A gente sabe que o Código Civil, pagamento, engloba outras formas de contraprestação que não preço em dinheiro. Mas decidimos ser mais conservador e colocar pagamento ou qualquer outra forma de contraprestação. Isso acabou entrando ali também. E sempre que a gente consegue tirar um duplo significado da mesma palavra, eu prefiro, né? Pagamento, em particular, é uma palavra que me traz bastante preocupação com relação aos seus vários significados. Você tem um pagamento pela operação. Você tem como esse aqui,
Você tem a transação de pagamento em si, que é um conceito mais ligado ao split. Você tem o pagamento do tributo, né? Esse é um dos temas de ajuste redacional que a gente vai propor para tentar dar uma melhorada na utilização desse vocábulo, para tentar evitar essa polissemia aí, né? Esse múltiplo significado da mesma palavra. Tá? E a última definição é destinatário, também naquela linha de que eu comprei e mandei entregar à minha avó, então o tributo tem que ser distribuído para o município onde minha avó mora e não onde eu, que estou aqui em São Paulo, paguei por ela. Destinatário, então, uma aplicação bem mais restrita, muito mais para essa questão distributiva do IBS. Tá? O que é curioso é que dentro dessa materialidade, então, a gente definiu o fornecimento e depois definiu a operação. E a operação é o fornecimento, né? Então, há uma certa circularidade, são quase sinônimos, na verdade, né? A gente definiu a operação como fornecimento. Inicialmente, a incidência, ou em 99% dos casos, a incidência vai ser sobre operações onerosas. Então, dentro do artigo 4º, inciso 1, a gente fala em operações onerosas. E uma das versões na Câmara, a gente conseguiu incluir a questão da contraprestação, do parágrafo 1º, para definir a operação onerosa como fornecimento com contraprestação, para deixar claro o que é isso. Né? Então, dentro daquela linha de discutir futuro versus passado, o conteúdo de operação e de fornecimento é algo que a gente vai precisar rever. Não dá para usar a operação do ICMS. Né? Não dá. Né? Assim, a operação do ICMS é algo de outra década e realmente ultrapassado. É algo que brota, é um novo conceito, né? Que requer uma nova definição. Agora, o que é interessante quando a gente pensa em operação do jeito que ficou regulamentada na lei complementar é que pressupõe algo entre duas pessoas jurídicas. Isso eu acho que é algo interessante. Então, você pressupõe que há duas pessoas jurídicas envolvidas. A gente não tem nenhuma hipótese aqui de autoconstrução, de autopagamento, nada disso. Então, você pressupõe que há duas pessoas jurídicas envolvidas. Dentro da pessoa jurídica, você não tem incidência. Então, se eu tenho estabelecimentos no Brasil todo, eu não tenho incidência. Essa é a justificativa técnica para você excluir do campo de incidência as transações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Porque a operação pressupõe duas pessoas, né? Ou entidades sem personalidade jurídica, mas dois entes, duas entidades. Né? E a contraprestação realmente é qualquer retorno que você tem naquela operação, pagamento, troca, permuta. Né? E aí a gente acabou enumerando aí os atos ou negócios jurídicos dos quais podem decorrer esse fornecimento, dos quais podem decorrer essa operação, e aí, de fato, tentando ser bastante amplo, para tentar minimizar riscos de contencioso, não exaustivo, né? São exemplificativos. E aí entrou tudo, prestação de serviço, alienação, permuta, etc. Né? É uma técnica que dá conforto. E o conceito de serviços em particular também é um que a gente não pode ficar preso no passado. Serviços aqui entra como uma categoria residual. Então, tudo que não é operação com bem é operação com serviço. Categoria residual aí. Foi uma opção que a gente adotou, uma posição meio firme até da Melina, né, que nos ajuda bastante nisso, e que traz bastante conforto com relação à interpretação futura. Então, operações onerosas, elas vão ser, como eu comentei, 99% das situações do mercado. O grosso é isso que a gente tem que se concentrar, eu diria, nas interpretações. Dentro de operações onerosas, quando a gente vai lendo o PLP, a gente precisa dar um salto lá para o artigo 21, que fala em contribuintes. Por quê? Porque tem um pedaço da própria materialidade da hipótese de incidência que foi deslocada para o critério pessoal. Então, se eu pratico uma operação, se eu vendo meu carro, né, meu carro seminovo, é uma operação, é um fornecimento, estaria dentro do campo de incidência. Mas eu não sou contribuinte, porque eu não pratico essas operações com habitualidade, com o objetivo de buscar retorno econômico. Então, para eu identificar se nasce ou se não nasce obrigação tributária do IBS e CBS, eu tenho que analisar ao mesmo tempo os artigos que tratam do fato gerador propriamente dito e os artigos que tratam da sujeição passiva, do contribuinte. Relendo, né, e me preparando aqui para esse painel, eu até fiquei refletindo se isso o mais correto, né? Se a gente não deveria ter dentro do... Né, Rony? Toda vez que a gente lê, a gente pensa em coisas novas, né? Se não deveria estar dentro da própria materialidade do fato gerador, que estas operações são praticadas desta forma. Acabou que está na definição de contribuinte, também atende.
mas é algo que foge um pouquinho ali da tradição do direito tributário, especialmente de regra matriz de incidência e a quebra aí entre os critérios, né? Dentro do contribuinte, então, a gente tem essa pessoa que pratica esses atos com habitualidade, com o fito de desenvolver atividade econômica. Subjetividade nisso a gente vai ter, não há dúvida, né? Então, no setor imobiliário, por exemplo, eles estão discutindo muito. Puxa, eu vendi 1 imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, 4 imóveis. Quantos imóveis é necessário para eu me tornar um contribuinte do regime específico imobiliário? Eu não tenho resposta, nenhum de nós tem ainda, né? Então, é algo que carrega uma subjetividade. A gente incluiu a figura do nano-empreendedor como um não contribuinte, fundamentado nessa linha de que a pessoa que pratica metade do volume do mês não é suficiente para caracterizar a atividade econômica. Então, eu acredito que a justificativa por detrás dos não contribuintes, pelo menos do nano-empreendedor, é essa, de que eu estou tirando, né, esse elemento de praticar as atividades com conteúdo econômico para o muito pequenininho. Então, acredito que a gente possa fazer isso, que não é um benefício fiscal, que não é um incentivo fiscal que estaria vedado, nem nada disso. Acho que a gente pode, porque é alguém que não atende à condição de contribuinte do artigo 21, e a gente colocou explicitamente no artigo 26. Aliás, a ideia desse artigo 26 também é bastante interessante dos não contribuintes, né? Como é que isso nasceu? Havia uma preocupação com os condomínios edilícios. Putz, alguém algum dia ouviu dizer que ia ter incidência sobre taxa condominial. Falou, não pode ter incidência sobre taxa condominial. Não, mas a gente não quer que tenha incidência sobre taxa condominial. Então escreve aí. Como é que a gente vai escrever isso? Falar condomínio não é contribuinte. Somos todos nós condôminos, estamos atuando no nome próprio, todo mundo pessoa física, pensando num condomínio edilício residencial. Então coloca o condomínio como não contribuinte. Aí a gente gostou da ideia e acabou engordando um pouquinho mais esse artigo com outras figuras que o direito tributário regula muito pouco. A gente sente muita falta no dia a dia, na prática tributária. Como consórcio, por exemplo. O consórcio, cada estado enxerga de uma forma, o consórcio da lei das SA, né? Cada estado enxerga de uma forma, tem consórcio que opera em nome próprio, tem estado que não reconhece, tributa na figura do consorciado. Então vamos colocar lá que ele é não contribuinte, cada um tributa na sua proporção. E, se quiser atribuir a condição de contribuinte, atribui, e o consórcio tributa. Então, assim, a gente conseguiu, com isso também, além de excluir do campo de incidência aquelas mini pessoas, né, mini atividades que não adquirem conteúdo econômico, a gente também conseguiu dar flexibilidade para estruturas contratuais muito utilizadas no mercado. Além do consórcio, tem também a sociedade de conta de participação, que também tem esse dilema aí. Nas legislações estaduais, cada uma faz de um jeito, e a gente tentou uniformizar. Os fundos de investimento entraram aqui também, com maior polêmica, né, no último minuto. A questão dos fundos é que eles são muito versáteis, então eles podem ser muitas coisas. Desde o fundo que a gente investe lá no nosso Itaú, Bradesco, BTG, qualquer coisa, né, os fundos tradicionais de aplicação financeira, que nunca foi a intenção tributar, até fundos que se assemelham muito a bancos, como os FDICs, né, então estão virando mini bancos. Então, tem que ter um olhar diferenciado. E os fundos imobiliários também tem que ter um olhar diferenciado. Não vou entrar muito no mérito, acabou meu tempo, na verdade, né? Já tinha acabado, né? Desculpa. Tudo certo, tudo certo. Deixa eu só ver se tinha mais alguma coisa. O último, eu vou fazer dois minutinhos aqui no final. Vou dar mais um salto aí para o modelo operacional. Tá? Eu queria ter falado também da operação não onerosa. Vou falar junto. Então, o modelo operacional e a operação não onerosa. Como é que funciona isso? Bom, a gente tem a neutralidade e, como corolário dela, a não cumulatividade, por meio da qual eu me acredito de todos os tributos pagos na entrada e compenso automaticamente todos os tributos pagos na saída. Nossa intenção é que essa compensação seja automática no decorrer do mês, que eu não preciso esperar o fim do mês para apropriar o crédito para então compensar. Então, no meio do mês, vai entrando o crédito e já vai sendo compensado com o débito daquele mês. A apuração do IBS e CBS, uma coisa que a gente tem discutido muito, é que sirva quase como uma conta corrente. O API tinha essa visão. Eu demorei, eu acho que, uns 15 meses para entender a visão, mas agora entendi. A ideia é que seja realmente quase uma conta corrente, em que o comitê gestor, na verdade, vai ser um grande banco. Né? Você vai ter lá os créditos, os débitos, à medida que vão havendo os pagamentos, entra de um lado, né, na conta corrente, à medida que vai tendo os débitos, está do outro lado da conta corrente, e a cada fim de mês a gente fecha a apuração. Tem saldo devedor, o contribuinte tem que pagar, tem saldo credor, o contribuinte recebe de volta nos prazos ali da lei complementar, que são curtos, frente à nossa realidade. Né? Até poderiam ser mais curtos, mas são curtos. Né? Então, essa apuração do IBS e CBS, que merece horas de conversa só sobre ela,
ela vai ser bastante automatizada, tá? E de uma forma bastante diferente da que a gente conhece, bastante dinâmica. Vai ser um fluxo contínuo, quase como comentei, uma conta corrente de um banco, e o comitê gestor servindo como um banco, né, e retendo esse recurso que, na verdade, verdadeira, pertence ao contribuinte. Tanto que, no comitê gestor, ele só libera recurso para os estados após o consumo. Enquanto não há consumo, a gente não tem o destino, esse recurso não é liberado para os estados. Então, o comitê gestor, ele realmente faz a gestão de um recurso que não é dele. Assim, ele se assemelha muito a um banco. Esse recurso é do contribuinte. Ele não sabe se vai ter saldo credor ou devedor no final, né? Não sabe o que vai acontecer no momento do consumo, se vai ter uma exportação, se não vai, né? Então, essa gestão pelo comitê gestor é uma gestão muito parecida mesmo de banco e de contas de compensação, que a gente vê quem trabalha com banco, você tem uma outra rubrica contábil, que são as contas de compensação dos clientes, né? O nosso dinheiro que está depositado lá no banco vai ser o nosso dinheiro que vai estar depositado no comitê gestor. O conceito é esse, né? Até para fins da agilidade da recuperação de créditos quando eu tiver. O dinheiro é meu, quero apertar o botão, quero recuperar, né? E a não cumulatividade, por conta desse processo dinâmico, a gente colocou a vinculação do crédito ao pagamento do tributo na etapa anterior. Pagamento no sentido de liquidação sob qualquer formato, né? E, novamente, algo bastante dinâmico. Então, se ele paga no meio do mês, se ele compensa com crédito no meio do mês, se o meu fornecedor quita aquele tributo no meio do mês, eu já vou ter o crédito imediato na minha apuração. Eu vou ter isso tudo automatizado também. Eu falei que eu ia falar das operações não onerosas, mas eu não vou falar. Só vou falar, não vou falar. Só vou falar que o tema das operações não onerosas ele tem que ser visto à luz do tema do bem de uso ou consumo pessoal. Tá? Fato. Esse artigo das operações não onerosas ele começou como uma glosa de créditos, nas versões anteriores aí do texto. Era sempre glosa de crédito, porque você teria aí um item, né, destinado ao consumo de uma pessoa física. Então seria sempre glosa de crédito. Em determinado momento ele falou, não, gente, eu acho que é mais fácil você ter o débito na saída em vez de ter que reabrir a apuração lá do passado. Então, em vez de glosar o crédito lá de 3 anos atrás, se você comprou o imóvel que você deu para o seu diretor, por exemplo, ou um carro, né? Vamos fazer o seguinte, dá o débito na saída, muito mais prático, você não tem que reabrir, para fiscalização é mais prático. Mas o fundamento constitucional está ligado à glosa do crédito. Então, tanto que quando eu li, sendo advogado, eu falei, puta, vamos escrever diferente isso aqui, vamos falar que é glosa de crédito e alternativamente o débito, alguma coisa para dar maior robustez. Mas eu acho que do jeito que ficou, mesmo do jeito que ficou, o fundamento constitucional é que tem que ter uma incidência quando há consumo, ou via glosa do crédito, ou via débito na saída, tentando buscar aquilo que atende melhor praticabilidade, simplicidade. Tá? Então, essa é a minha última fala. Obrigado, desculpa, excedeu o tempo aí. E É um prazer, Daniel, Obrigado. tê-lo conosco. E muito obrigada pelas suas palavras, por você trazer bastante de como está sendo o processo legislativo. E eu acho que, com relação à neutralidade fiscal, realmente tem essa ideia de se pensar sempre no aumento de arrecadação, né? Será que vai aumentar a carga tributária? Mas a neutralidade fiscal, ela, na verdade, tem a ver com decisões de negócio, né? Para que a tributação não afete as decisões dos negócios das empresas. Então, mesmo quando nós estamos conversando nas empresas, levando a reforma tributária, a gente percebe que existe um incômodo, especialmente dos diretores, porque eles, até então, eles estruturaram pensando na tributação. E, a partir de agora, eles estão vendo que eles vão poder estruturar, tornar a sua empresa mais eficiente sem que a tributação afete. Né? Então, isso a partir de 2027, eles já vão poder olhar de uma forma diferente. Então, realmente, a reforma tributária ela também vai trazer uma reforma para as empresas, porque elas não precisam mais, eventualmente, ser ineficientes do ponto de vista logístico, por exemplo, só por conta da tributação. Então, acho que por isso que todos têm que pensar a gente tem que pensar junto sobre a reforma tributária, porque as empresas também precisam já se movimentar para que essa neutralidade fiscal realmente traga algo positivo para as próprias empresas. E a questão do contribuinte é interessante, porque realmente no 21 a gente tem lá que o fornecedor, né, aquele que realiza operações no desenvolvimento de atividade econômica de modo habitual ou de forma profissional, mas aí a gente tem o inciso 2, né, aquele previsto expressamente em outras hipóteses dessa lei complementar. Então, a lei complementar, né,
gigante. Então, a gente muitas vezes fica tentando falar, puxa, será que em algum momento o fisco ele vai buscar usar esse inciso 2 em situações em que a gente acha que não há habitualidade, ou que como a gente vai lidar com essa habitualidade? Então, existe essa subjetividade que, aliado ao que a Ariane vai trazer agora, da questão da hipótese de incidência, eu achei muito interessante essa sua fala, Daniel, de a gente olhar para a hipótese de incidência, em que a gente tem operações onerosas e não onerosas, então uma base ampla. O não oneroso tem que estar expresso, né, na lei complementar, quais vão ser as situações, mas a gente tem que fazer essa interpretação junto com o artigo 21 e com os demais artigos, né, 22, 23, tal, todos, para que a gente efetivamente veja se teremos o IBS e a CBS nessa situação específica. Então, Ariane, eu passo a palavra a você, a gente está ansioso para entender um pouco quais são as críticas e os elogios à hipótese de incidência. Bom dia, obrigada, Fernanda, pela introdução. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o IT e BDT aqui na sua pessoa e na pessoa da Fabiane, cumprimentar todos os que estão aqui, Daniel Lória, Elina, cumprimentar a plateia aqui na pessoa do Rony, da Daniela, da Suzy, minha sócia Renata, que está ali também. Dizer que é uma satisfação muito grande retornar aqui a essa casa. Estive aqui na última vez no Texmut, e é sempre muito interessante tratar desses temas na perspectiva acadêmica, né? Porque acho que a partir, inclusive, Daniel, do que você mencionou e do que a própria Alina também introduziu, me parece que esse projeto ele tem uma agenda evidentemente construtiva, mas que a formação dessa norma ela está sendo feita, sim, por estudiosos que compreendem o arquétipo normativo tributário que se espera, né, uma estrutura, regra matriz, né, os aspectos da hipótese de incidência aqui, a preocupação é evidente, né, e, de outro lado, também foram ouvidas as pessoas que lidam com a prática da aplicação do tributo, seja na perspectiva da autoridade administrativa fiscal. Então, algumas preocupações, né, extraídas a partir de casos concretos, de preocupações que foram vislumbradas a partir de circunstâncias específicas, estão refletidas nesse texto. Isso é bom, né, de um lado, claro, evidentemente, que quanto mais texto e mais solução nós encontrarmos na norma, melhor, pelo menos é assim que se espera. Mas, de outro lado, e aí, em alguma medida, né, a dogmática ela acaba, né, se estremecendo, quando algumas circunstâncias, eu vou mencionar algumas aqui, elas são incluídas e geram algumas anomalias no arquétipo principiológico que nós adotamos. E nós não adotamos agora, nós adotamos já a partir da Constituição Federal. O Pacto Constitucional continua vigente, né, com relação ao sistema tributário que foi estabelecido na Constituição Federal. E agora nós precisamos acomodar essas preocupações todas. Então, eu trouxe aqui, né, acho que um primeiro ponto, e antes eu gostaria só de mencionar, Lina, aqui dois tópicos que você mencionou, né, com relação à simplificação. Outro dia refletia sobre a simplificação e, evidentemente, que a eliminação das normas estaduais e municipais sobre ICMS e ISS vão levar, evidentemente, a uma redução de disposições normativas que vão orientar o comportamento dos contribuintes e das próprias autoridades administrativas na persecução do munus público. Mas, de outro lado, nós vamos ter uma complexidade experimentada pelas autoridades administrativas. Me lembro, Suzy, da último evento que nós tivemos, né, quando falávamos sobre a desconcentração da fiscalização e a concentração da coordenação da fiscalização no âmbito do comitê gestor, né? O que significa que nós vamos ter uma pulverização do exercício de interpretação, no caso concreto, sendo exercido por autoridades administrativas que vão lidar com fatos geradores absolutamente novos, e não só fatos geradores absolutamente novos, mas também em locais totalmente distintos, né? Hoje, as autoridades administrativas que
exercem essa prerrogativa de fiscalizar os fatos geradores e aplicar, evidentemente, a consequência, né, com procedimento de lançamento, etc., o fazem na origem e agora elas precisarão fazer numa lógica de destino. Eu tenho bastante dúvida que nós simplificamos de um lado e vamos trazer muita complexidade para as autoridades administrativas. E imagino que esse ponto, em alguma medida, também deva, né, ser um aspecto de reflexão, até para que nós possamos densificar o que significa o princípio da simplificação. Né? Se é simplificação para quem? Evidentemente que o contribuinte quer simplificação. Mas se nós tivermos uma complexidade para a autoridade administrativa, isso terá. Quem sofrerá as consequências, evidentemente, é o próprio contribuinte e o sistema como um todo. Eu estou trazendo esse ponto porque eu fiquei refletindo a respeito quando você trouxe, Lina, aqui esse princípio, e talvez ele é um deles, não é? Que é uma novidade, ele tem, nós temos insights a respeito dele, mas esse momento de densificação ele precisa considerar esse aspecto. E a neutralidade, da mesma forma, a neutralidade não é nova. No nosso ordenamento jurídico, nós lidamos, não é, com a neutralidade em precedentes, ela já está estampada expressamente como um princípio implícito, mas a neutralidade ela é algo específico de uma ciência, que são as ciências econômicas. E quando nós importamos um conceito das ciências econômicas, acredito que nós também precisamos trazer a complexidade que foi necessária para que esse conceito fosse construído nas ciências econômicas, e aí, evidentemente, que duas análises e duas dimensões são importantes. Seja a análise econômica do direito, e aí, a partir, né, eu preciso ser, em alguma medida, expert em, pelo menos, algumas categorias operacionais das ciências econômicas, e também, de outro lado, a análise jurídica da própria política econômica. Então, esse princípio da neutralidade, achei muito interessante a ideia de trazer um conceito aqui, Daniel, até já parabenizando por essa iniciativa, mas me parece que nós ainda vamos precisar lidar muito com esse conceito. Né? Quais são as circunstâncias em que nós vamos admitir as distorções nas decisões de consumo? Né? Basta estar em lei complementar ou nós vamos precisar de critérios adicionais que precisarão embasar essas decisões que estarão na lei complementar aqui apresentada. Né? E me parece que a segunda opção, evidentemente, que é a que possibilita a congregação de todos os princípios constitucionais que nós temos. Né? Não daria para ser arbitrário aqui. E antes de entrar aqui especificamente nessas questões, né, só para dizer, né, como é curioso, nós aprovamos essa reforma tributária, primeiramente aqui na esfera constitucional, e nós pactuamos na esfera constitucional que nós não teríamos benefícios fiscais, salvo esses que estejam expressamente previstos na Constituição ou aqui disciplinados. Né? E, recentemente, nós tivemos a aprovação, e agora foi vetada em parte, e agora está em discussão novamente, que é um benefício específico para o hidrogênio verde, que, evidentemente, que é super importante, até porque a justificativa desse benefício para a produção do hidrogênio verde é uma tendência internacional. Se nós não fizermos, nós vamos estar aqui fora de qualquer possibilidade aqui de normativa de atração de investimento nesse nicho, e tem tudo a ver com o outro princípio que a Lina também mencionou, que é da meio ambiente. Só que, vejam, acaba sendo até um paradoxo, porque nós acabamos de dizer que nós não iríamos aprovar benefícios, e antes mesmo da implementação, nós já estamos aprovando o benefício. O que significa que, não é que nós erramos, é que talvez nós tenhamos sido severos demais com a definição dessa regra. Benefícios são necessários, benefícios são importantes. Tem um livreto importante do professor alemão Paul Kirchhoff, Tributação no Estado Constitucional, em que um dos capítulos ele trata exatamente sobre as condições em que benefícios podem e devem ser estabelecidos. Então, me parece aqui que também, nesse particular, na teoria do benefício fiscal, ainda a gente precisa elastecer um pouco mais para entender exatamente até onde vai, sob pena de nós perdermos o crédito, porque nós acabamos de aprovar, e aí se vê na necessidade de ter, sim, um benefício, que é muito importante para toda a política pública e política econômica que nós
aqui pactuamos. Bom, eu vou falar especificamente, aí vou me dar aqui, Daniel, aqui o seu tema, não é, que você mencionou, das operações não onerosas. Antes de falar das operações não onerosas, só destacar que, com relação à operação onerosa, ela está disciplinada lá no artigo 4º, existem 2 itens que estão ali listados para exemplificar, que são os itens da doação onerosa, e nós já conversamos, né, Daniel, a respeito dessa doação onerosa, né? Qual é a extensão que se pretende dar a essa doação onerosa e como é que a inserção dessa doação onerosa aqui, ela conversa com a materialidade do ITCMD, né? Nós estamos rompendo com a regra, a diretriz constitucional de que nós temos os impostos se dividindo em relação às materialidades, ou seja, a incidência de um tributo do imposto impediria a incidência de outro imposto. Isso aqui é uma ruptura com essa pactuação que nós fizemos? É uma pergunta, né? Nós ainda não temos resposta. Eu não enxerguei ainda no sistema algo que pudesse permitir essa ruptura. Não sei se isso pode ser objeto de um questionamento na perspectiva constitucional. A segunda coisa também acontece com a instituição onerosa de direitos reais, né? E aí, evidentemente, uma materialidade sujeita à incidência do ITBI. E aqui também passível de incidência de IBS e CBS. Então, aqui são 2 pontos que, com relação à CBS, até nós teríamos um argumento para manter a incidência, por ser contribuição, mas IBS provavelmente, aqui, ou pelo menos possivelmente, não provavelmente, mas possivelmente haverá, ou pode haver, uma discussão. E aí nós já começamos, né, ao seguinte, dissemos no início, né, que IBS e CBS seriam exatamente as mesmas coisas, exatamente as mesmas, só que nós esquecemos de resgatar que princípios constitucionais orientam de maneira diferente, de maneira sutil, mas em alguns aspectos de maneira diferente, uma e outra circunstância, como essas 2. Então, aqui eu só estou dando exemplo que isso pode vir a ser questionado, e aí já antecipando alguns contenciosos. Com relação às operações não onerosas. Operações não onerosas. Eu ouvi com muita atenção, inclusive a professora Melina, dizendo a preocupação que, evidentemente, está por trás. Aqui é uma preocupação, né, bastante plausível, né, de se tributar, e aí uso e consumo, o Daniel deixou isso até mais claro. Mas, quando a gente olha para o texto propriamente dito, o que nós temos ali no artigo 5º? Nós temos no artigo 5º a inclusão de alguns outros itens. Tá? Então, nós temos aqui o fornecimento de brindes e bonificações. E aí nós temos o problema, né, e aí abrindo uma notinha de rodapé, um problema resgatado aqui, que parece, né, ter sido solucionado do ponto de vista de interpretação, que é justamente a questão da existência de uma nota fiscal que exprima esse desconto incondicional ou a própria bonificação nesta nota fiscal. Então, aqui, novamente, nós trazemos essa condição para que não haja tributação dessa bonificação ou desse desconto, para que ele seja considerado incondicional, o reflexo na nota fiscal. E nós sabemos porque tem um precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, inclusive esse precedente ganhou um prêmio, vai ganhar um prêmio de um dos melhores casos, assim, porque realmente foi bastante paradigmático, não é, a discussão e tem orientado decisões do CARF, decisões dos tribunais, capitaneado pela ministra Regina Helena Costa, ela dizendo que a existência ou não do reflexo desse desconto na nota fiscal não é condição para que ele seja considerado condicional. Eu tenho que analisar exatamente a estrutura em que esse desconto é estabelecido entre fornecedor e cliente. E aqui nós trazemos novamente esse ponto da nota fiscal. Entendo, compreendo aqui as razões, mas é um foco, e aí, mais uma vez, né, Elina, casando com redução de complexidade, e aqui, mais uma vez, também, né, o legislador, quando ciente de um conceito, e aí
Poderia até justificar que não tem repercussão geral e, portanto, eu não vou obedecer. Mas acho que seria importante, né? Até porque a própria AGU e a Procuradoria da Fazenda Nacional, elas consideram também precedentes recorrentes como fonte, e, inclusive para a dispensa de recursos, de contestações e tudo mais. Esse ponto retorna para cá. Eu não tenho dúvida que isso será objeto de questionamento e contestação. Então, aqui, na verdade, porque também se dissocia do núcleo aqui da materialidade que nós estamos falando de IBS-CBS. Tem um terceiro item, que é o inciso 4º do artigo 5º, que ele diz o seguinte, esse aqui realmente eu fiquei um pouco espantada, tá? Porque ele vai falar especificamente, incide sobre operações ainda que não onerosas, com, aspas, demais fornecimentos não onerosos. Que demais fornecimentos não onerosos são esses? Aí, ou a valor inferior ao de mercado, por contribuinte à parte relacionada. Aí, nós voltamos aqui à questão, até o professor Schwerer, aqui a nossa referência em preço de transferência, né? Preços de transferência, regras de preços de transferência, que tem um propósito específico para lidar com a tributação da renda, aplicada aqui ao IBS-CBS. É uma discussão, até fiz uma pesquisa superficial para ver se é uma discussão que vem acontecendo lá fora, e sim, já existem, enfim, eu vi um texto português, né, de uma autora portuguesa, inclusive, recente, né, dizendo da conveniência de se usar os parâmetros dos preços de transferência para o IVA. E o que ela diz que não é adequado por uma razão muito simples, né? E aí aqui também talvez é um item de diferenciação aqui do nosso sistema. Porque o que se pretende com IVA é justamente tributar o consumo. Então, não interessa se uma das pernas da operação ela teve uma tributação subvalorizada, porque essa tributação seria recuperada no consumo efetivo pelo consumidor. Então, aqui não haveria perda a ser tutelada numa perspectiva de aplicação de regras de preço de transferência. E aqui se faz alusão, não só no artigo 5º, mas também no artigo 13, quando se fala da base de cálculo, sobre a aplicação de regras de preço de transferência. Então, para definir parte relacionada, aqui se joga para a legislação de preço de transferência. Agora, para definir o que é esse valor de mercado, nós não temos as regras aqui especificamente. Nós vamos aplicar o conjunto de regras que estão disciplinadas na legislação de preço de transferência também para o consumo? Quais serão os critérios que vão ser estabelecidos? Porque o que está aqui é o seguinte, é que tudo que não está tutelado aqui vai ser tutelado pelo regulamento. E aí nós vamos deixar a definição desse valor de mercado para o regulamento. O professor Schwerer sabe muito mais do que nós, que é o grande especialista de preço de transferência, quantos anos foram necessários para que nós alcancemos metodologias das mais sofisticadas para se alcançar esse preço parâmetro. Nós vamos trazer novamente esse regramento para cá. Né? E operações entre partes relacionadas não são tão excepcionais assim. Né? Nós temos grupos que praticam aqui essas operações que estarão sujeitas, pelo menos em tese, à aplicação dessa disciplina. Então, é um outro questionamento que eu faço, e, na verdade, o penúltimo deles. Antes de tratar do final, que eu gostaria só de colocar, que é o seguinte, a questão da responsabilidade. Né? Nós temos aqui regras distintas de responsabilidade que estão no artigo 23 e 24. Uma primeira pergunta que se faz é possível, do ponto de vista constitucional, que para IBS e CBS exista uma responsabilidade nova, que não está no Código Tributário Nacional? E aí faço essa pergunta na perspectiva formal, né? Ou seja, esta lei complementar, que é uma lei que tem o propósito de instituir IBS e CBS, estabelecer os seus aspectos da hipótese de incidência tributária. Ela poderia ser uma regra que também altera normas gerais que estão veiculadas no Código Tributário Nacional? Eu tenho um pouco de dúvida se nós poderíamos encontrar essa disciplina aqui nesse diploma. E numa outra perspectiva, né, quando nós temos aqui a definição de plataforma, né, e aí vejam como é que está disciplinado aqui no artigo 23.
Aqui, plataforma, né, é o seguinte, com os seguintes elementos. Um ou mais dos seguintes elementos. Cobrança, pagamento, definição dos termos e condições e entrega. Aqui, quem lida um pouco mais com a dinâmica dessa estrutura, né, quando você aloca um terceiro para realizar o pagamento, esse terceiro, com relação ao pagamento, ele não tem nenhuma inserção com relação ao fato gerador, que é a operação de compra e venda daquilo que se está sendo cobrado. Ele apenas tem ciência do valor que está sendo cobrado e das partes que estão sendo, né, estão transacionando. Como é que ele aqui vai ser responsável pelo tributo? Ele pode ser responsável pela retenção. Agora, pelo tributo propriamente dito, eu tenho dúvida aqui se esse dispositivo está alinhado com os parâmetros constitucionais. O segundo exemplo aqui também que me chamou a atenção é a questão do transportador que está transportando bem e que esse documento fiscal tem alguma irregularidade. E aí nós passamos para a regularidade, né? Aí vamos lá para o projeto de lei complementar 108. E aí uma das disciplinas lá diz que será ato ilícito se você rodar num sistema que não tivesse sido aprovado pela Receita Federal ou pelo Comitê Gestor. O transportador agora ele vai precisar ter conhecimento se aquele sistema, aquela mercadoria que está sendo transportada, se aquele sistema está aderente às diretrizes da Receita Federal e quais são essas diretrizes e como é que ele faz o teste disso. Vai ter um catálogo, vai ter um selo. Se tivesse um selo, em alguma medida ele consegue. Agora, não tendo, eu tenho uma dificuldade muito grande para dizer que esse transportador ele passará a ser o responsável pelo tributo propriamente dito. E aqui eu tenho um salto muito grande para alcançar alguém que será responsável pelo tributo propriamente dito, né? A mesma coisa também vai acontecer com os desenvolvedores ou fornecedores de programa de aplicativo para registro de operações com bens e serviços, né? Que hoje você contrata, usa as plataformas para contratar serviço. Essa plataforma ela também vai ser corresponsável pelo tributo devido. Vejam que aqui eu entendo o racional que está por trás, que é, em alguma medida, imputar a esta plataforma, e aí num conceito absolutamente amplo, que ela deverá também colaborar, e aí é o princípio da colaboração, né, que também foi mencionado pela Alina, aqui presente, só que a consequência dessa colaboração, ou não colaboração, ou colaboração não feita de acordo com os parâmetros que as autoridades exigirão, levarão a uma consequência extremamente gravosa e muito provavelmente questionável também do ponto de vista constitucional, quando ela também se torna co-devedora dos tributos. Então, esses são os pontos aqui que me parecem mais nevrálgicos em relação a esse assunto e agradeço, desculpa aqui o excesso. Obrigada. O professor Daniel vai fazer alguns comentários. Não, é rapidinho. Não, pode ser. Vamos começar pelo mais fácil, né? Assim como o professor Chueire, minha paixão mesmo é imposto de renda, né? E preço de transferência faz parte dessa paixão. E dentro desse inciso das partes relacionadas, das demais operações não onerosas a partes relacionadas, a gente tem discutido, de fato, esse inciso, exatamente nessa linha que você colocou. Poxa, eu vou precisar de ter um controle em todas as operações dentro do grupo econômico, do valor de mercado. Para quê, né? Qual o benefício que isso vai trazer? Vai trazer benefício para a arrecadação? Não, porque é débito e crédito. Vai trazer benefício de controle? Não. Vai trazer benefício para o contribuinte? Não. Então, de fato, eu acho que a gente tem que ter cautela com esse inciso, especialmente nessas relações dentro de grupos econômicos, como parte normal do processo produtivo, com crédito e débito. Tá? Com crédito e débito. Claro, nas situações em que eu não tenho crédito, que eu não posso apropriar crédito, aí faz sentido você ter incidência naquela mesma lógica do bem de uso e consumo pessoal. Mas esse ponto eu acho que é um ponto que cabe, sim, ajuste, cabe aperfeiçoamento no Senado. Tá? A gente precisa olhar para os grupos econômicos. O professor Chueire sabe que eu defendo, inclusive, isso para imposto de renda, né? Um olhar para grupo e não para CNPJ a CNPJ. Então, esse é um ponto que cabe aperfeiçoamento. O ponto do desconto incondicional também é um ponto que eu acho que a gente pode conversar. Também é algo que nos incomoda, né? A gente tem que tributar aquilo que é o preço efetivamente recebido, né? Então, não faz sentido você acabar extrapolando a incidência para algo que
sequer é convertido em preço, né, em contraprestação, como a gente usou aí no texto. Claro que tem alguns desafios, né, desafios de controle, desafios de Brasil, de risco Brasil, de subfaturamento, caixa 2, etc., né, que é até o que nos impede a migrar até para algo mais próximo de um regime de caixa, né, que a gente acabou não conversando aqui, mas assim, eu acho que essa sonegação que a gente ainda tem muito forte no Brasil, essa informalidade, é algo que nos atrapalha muito no desenho do sistema tributário. A gente precisa pensar em Brasil, né? Não dá para pensar nessa sala dos nossos clientes apenas, né? A gente tem que pensar em Brasil. É um desafio isso, de fato, tá? Então, assim, por um lado, eu concordo que eu acho que a gente deveria se aproximar mais até de um regime de caixa, né? Sendo até mais ousado do que esse ponto do desconto, ou no mínimo fazer algum ajuste no tema do desconto. Por outro, a gente precisa sopesar isso com esse risco Brasil de sonegação e caixa 2. E, por último, para o seu primeiro ponto, esse é um que eu tenho bastante resistência acadêmica, assim, com essa questão de um imposto não pode invadir a materialidade de outro imposto, por razões de vida real, né? Então, assim, quando eu vendo um imóvel, eu pago ITBI e pago imposto de renda. Se é uma empresa vendendo, ela paga imposto de renda, CSL, PIS, COFINS e ITBI, né? Não, eu entendo. Não, claro, né? Cada um olha para um elemento, para uma dimensão do ocorrido, né? Do fato. Mas você tem essas materialidades, elas são irmãs, né? Então, por exemplo, na área do imposto de renda, quando se discute tributação do patrimônio, né? Que é uma discussão que sempre existe. Quando você tributa patrimônio, você está tributando uma renda presumida, né? Como se você tivesse um retorno presumido ali que você está considerando que existe, que você está cobrando uma alíquota, né? Então, patrimônio e renda também são bases de incidência muito próximas, né? Até irmãs, assim, né? Então, eu acho que, assim, se a gente for por um caminho de falar, olha, o IBS não pode incidir quando o IOF crédito incide, o IBS não pode incidir quando o ITBI incide, eu acho que é um caminho muito ruim. Além de eu ter essas preocupações jurídicas, eu também tenho preocupações práticas de como é que vai ficar esse sistema, né? Então, assim, eu fico preocupado. Claro, o mundo ideal na minha cabeça, o que era? Era incorporar o IOF crédito para dentro do IBS, era incorporar o ITBI para dentro, entendeu? Sim. ITCMD nunca houve intenção de sobreposição de bases, aí eu acho bem mais tranquilo. Essa questão da doação onerosa, ela é quase uma simulação que a gente tentou alcançar. Doação onerosa com contraprestação ao doador. Então, eu nunca vi na vida em 20 anos de prática, assim. Então, era só para evitar o movimento potencialmente futuro. Então, claro, se a gente conseguisse incorporar o IOF crédito e o ITBI ao IBS, seria lindo, maravilhoso, espetacular. E o ITCMD, eu acho que tem uma base bastante diferente mesmo. Então, é isso. Acho que a gente tem que conversar muito mais sobre isso. O que mais preocupa é a questão da doação, né? Da doação, que é do ITCMD. A doação, ela... Assim, a gente deixou de fora do campo de incidência todas as doações que acontecem na vida real de todos nós. Né? Primeiro, doação de pai para filho, esse tipo de coisa nunca esteve dentro do campo de incidência porque nunca foram contribuintes. Então, isso nunca chegou a entrar. A gente até foi explícito, até por uma demanda de algumas entidades do terceiro setor, da não incidência em doações empresariais, por exemplo, né? Então, o Itaú doa para a Fundação Itaú, só para citar um exemplo. Então, a gente colocou lá uma hipótese específica de não incidência. Também não é operação isso, né? Você não tem retorno, não é operação. O que sobrou de doação é algo muito restrito e, como eu comentei, mais para evitar simulação do que para qualquer outra coisa. É a doação onerosa com contraprestação ao doador. Você vai buscar isso na doutrina, a gente conversou muito, né, Rony? Você vai buscar isso na doutrina, o cara fala que é o seguinte, quando você vai na Praça do Centro, faz uma doação em engraxate, em contrapartida ele tem que engraxar seu sapato nas próximas 2 décadas. Esse é o exemplo da doutrina de doação onerosa com contraprestação ao doador. É só esse que a gente conseguiu encontrar, não conseguiu encontrar mais nenhum. Então, assim, se você doa obras para a Pinacoteca, e tem um encargo lá de manter, isso não é doação onerosa com benefício ao doador. Isso é manutenção da doação efetuada. O benefício é o interesse público, né, nesse caso. Tá? Então, do jeito que ficou, está muito restrito, de fato. Eu nunca vi uma doação que seria tributada pelo IBS-CBS na minha vida inteira. Tá? Só para... Bom, obrigada, professora. A gente já estourou o tempo.
mas eu deixei com que esse debate acontecesse, porque eu tenho visto mesmo nas mesas de debate do IBDT essa preocupação em se entender o ITBI, o TCMD, junto com o IBS e com a CBS. Obrigada por ter trazido os seus comentários e pela Ariane ter feito a provocação, que era muito importante mesmo para nós. Eu agradeço a todos esse primeiro painel. Agora a gente vai fazer um coffee break, né? E em nome do... A gente volta às 11h. Em nome do IT, só eu queria dizer que esse vai ser o primeiro simpósio de muitos que eu gostaria que a gente fizesse com vocês. E quem sabe o próximo não pode ser do imposto de renda, e já vimos que o professor Daniel quer estar conosco. Obrigada. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Ela é ótima. Vocês querem
Obrigada.